Contratos de locação mais longos, com multas mais severas, ou contratos de locação mais curtos, com maior flexibilidade para reajuste de aluguel no meio do contrato? O que é melhor para o seu fundo imobiliário? Eu sou Ricardo Figueiredo, analista CNPI aqui na Speech, e vou tentar te ajudar a responder essas perguntas hoje para você compreender as diferenças entre os contratos de locação dos imóveis que compõem o fundo imobiliário onde você investe. Então já aproveita, se inscreve no canal para receber notificação de novos vídeos, novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles entendam, né, as diferenças entre os tipos de contratos de locação dos fundos imobiliários, para a gente poder escolher com mais segurança onde investimos. E utilize aí os comentários para dizer se você prefere mais os contratos típicos, os contratos atípicos, se você já conhecia esse conteúdo, que conteúdo você quer aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo e a gente vai procurar atender as demandas de vocês. Mas vamos começar. Contrato de locação não é tudo igual, parece, né? Parece, mas não é tudo igual. A gente divide os contratos de locação dos imóveis que compõem os fundos imobiliários basicamente em dois tipos. Então você tem os contratos típicos e os contratos atípicos. Já vou fazer uma diferenciação básica aqui, na maioria esmagadora, para não dizer 100% da totalidade, porque sempre pode ter uma ou outra exceção, difícil, mas pode ter uma outra exceção que a gente não conheça, mas está aí no mercado. Loja de shopping center é contrato típico. Então toda vez que a gente fala do universo de fundos de shopping center, a gente está falando desses contratos aqui. Agora, quando nós falamos de fundos de escritório, fundos de logística, fundos de agência bancária, renda urbana, aí podemos encontrar dos dois tipos de contrato de locação. Em alguns segmentos encontramos com maior frequência os contratos típicos, em outros contratos atípicos. E quando você compreende a natureza de cada um dos contratos, fica mais claro, né, a gente entender por que em logística é relativamente mais comum encontrarmos contratos atípicos, ou até mesmo em alguns perfis de locatários ali em renda urbana também. Já em escritórios, por exemplo, é mais comum encontrarmos contratos típicos. Depois que a gente entende as diferenças, fica mais fácil de compreender. Então aqui nós estamos tratando de contratos de locação. E por que isso daqui é muito importante você conhecer? Lembre-se, o fundo imobiliário distribui rendimento. De onde vem esse rendimento? Da receita que ele recebe. De onde vem essa receita? Dos contratos de locação. Quando eu entendo a natureza do contrato, eu consigo antever com algum grau esta receita que ele vai me gerar. Se ela é mais perene no curto prazo, se ela é mais perene no longo prazo. Então vamos diferenciar os contratos. Vamos começar com os contratos típicos. Os contratos típicos, normalmente, a gente fala de contratos de até 5 anos. Normalmente, tá, gente? Sempre tem uma outra exceção. Normalmente a gente fala de contratos de até 5 anos. A gente tem aqui multas que eu vou dizer que são mais leves. A multa por rescisão antecipada, normalmente ela é mais leve. Aqui a gente fala do quê? 3 a 6 meses de aluguel. Às vezes, inclusive, isso é proporcional ao tempo restante do contrato, ou às vezes é fixo, independente de quando é feita a rescisão, de 3 a 6 meses de multa. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu chamo essas multas dos contratos típicos de mais leves. Aviso prévio. O locatário não pode simplesmente ir lá entregar a chave do espaço e falar, eu tô indo embora. Ele tem que avisar com antecedência. De quanto é esse aviso prévio aqui? Ele é um aviso prévio um pouco mais curto. Aqui a gente normalmente fala de avisos prévios aí de 3 até 6 meses. Normalmente, gente, pode ter aviso prévio de 1 ano no contrato típico? Pode. Mas normalmente a gente fala de 3 a 6 meses. E aqui 2 fatores que são fundamentais nesse tipo de contrato. A revisional e a renovatória. O que é a chamada revisional? Imagine um contrato de 5 anos. Ali no 3º ano, qualquer uma das duas partes, não é só locatário e não é só locador, qualquer uma das duas partes pode chamar aquilo que no mercado ficou conhecido como ação revisional. Por quê? Porque é um instrumento jurídico.
É óbvio que antes disso, procura-se a solução comercial. Para que é essa ação revisional? Para você trazer o aluguel para valor de mercado. Então, por exemplo, você foi e alugou uma laje corporativa numa determinada região por R$100 o metro quadrado. E aquela região começou a performar muito bem desde então. Passados 3 anos, os aluguéis que estão sendo transacionados ali já estão na casa dos R$150 o metro quadrado. Só que o seu contrato veio corrigindo pela inflação. Então vamos imaginar que a inflação foi 5% ao ano. Então de 100 foi para 105, depois vai para 110 e alguma coisinha, depois vai para perto dos R$116. Você ainda está longe dos 150 ali no terceiro ano que a região está negociando. Então de forma comercial, você proprietário, como está vendo que a região está negociando a mais, você vai com a ação revisional para cima do locatário. Olha, a região está 150, seu aluguel está aqui perto de 116, né? Eu tenho ação revisional, vamos tentar aqui trazer um pouquinho para mais para perto, 135, 140. Resolveu comercialmente? Pronto, dito o contrato, segue a vida. Não resolveu comercialmente, mas você, proprietário, quer trazer esse valor para mais próximo do que está a realidade do mercado, aí você pode entrar com a chamada ação revisional na esfera judicial. Aí, obviamente, o juiz vai lá, chama um perito, o perito independente vai oferir qual é o valor justo daquele contrato e aí a justiça definir, aí executa-se. Então, a ação revisional ela vai existir se comercialmente as partes não se entenderam. Se comercialmente as partes se entenderam, ótimo. Só que este momento só existe porque o contrato é típico. A renovatória é algo parecido, só que ela defende mais aqui, ela defende os dois lados da revisional, né? O contrato que era 100, a região também poderia ter ficado pior depois e tá negociando agora 80. Aí o locatário ia chamar a ação revisional. A ação renovatória, ela faz sentido para o locatário, né? Para quem tá ocupando ali o estabelecimento. Para o proprietário não faz tanto sentido. Por quê? É uma ação que dá o direito de renovação a quem já está na edificação. Isso aqui faz muito sentido para tijolos, onde o ponto é fundamental para o negócio. Por exemplo, loja de shopping center. Estar naquele ponto é importante para o lojista. Logo, no vencimento do contrato, a ação renovatória é no vencimento, ele tem a preferência para continuar ali. Se ele estiver plenamente adimplente de todas as suas obrigações e quiser continuar, mesmo que o proprietário queira que ele saia, ele pode entrar com uma ação renovatória para ele continuar alugando aquele espaço. Parece um tanto quanto estranho. Como assim o proprietário não pode reaver a posse do imóvel? Pois é, especialmente em se tratando de operações de varejo, onde o ponto é crucial para o sucesso do negócio, existe esta proteção para o ocupante na esfera judicial. Até por isso, em muitas operações de varejo, já que o proprietário ele tem este risco do locatário ficar renovando, se ele está cumprindo tudo certinho e pagando efetivamente o aluguel que é justo para aquele espaço, ele cobra aquilo que no mercado fica conhecido como luva na entrada do locatário. Então o locatário, quando ele vai entrar, ele acerta o contrato de locação, vai ser tanto, condomínio tanto, fora isso ele paga uma luva, X mil reais, para ocupar aquele ponto. Por que o proprietário cobra isso? Porque ele sabe que lá no vencimento ele corre o risco de não tirar o locatário, se ele quiser inclusive. Por quê? Porque se o locatário estiver fazendo tudo certinho, ele tem a ação renovatória na mão dele. Essa ação renovatória, mais uma vez, é só no vencimento e é característica dos contratos típicos. Os principais pontos estão aqui. Normalmente o prazo é ali até 5 anos, as multas são mais leves, 3 a 6 meses de aluguel, o aviso prévio é um pouco mais curto, a gente está falando de aviso prévio aqui de 3 a 6 meses, a figura da revisional, onde você ajusta o valor do aluguel às condições de mercado durante o contrato, não é a qualquer momento, tem a data específica. Inclusive, terceiro ano de contrato é a data. Quem vai chamar a revisional tem que o fazer 6 meses antes. Se você não faz, você perde o prazo da revisional. A mesma coisa para a renovatória, só que a renovatória é lá no final e ela garante ao locatário o direito de renovar, de continuar naquele espaço. Esse item aqui é muito mais importante e comum quando falamos de operação de varejo, certo? Agora vamos falar aqui dos contratos atípicos. Como o próprio nome diz, são contratos que aparecem com menor frequência. Enquanto os contratos típicos são regidos pela lei do inquilinato e pelo Código Civil
civil onde a lei do inquilinato é vaga, o contrato atípico, ele no final do dia considera a seguinte situação. Olha só, dos dois lados da mesa estão pessoas munidas de boa fé e de todas as informações, sendo que ninguém tem mais informação que o outro para passar a perna no outro. Logo, o que vocês quiserem colocar no contrato para firmar essa relação proprietário-inquilino, sintam-se à vontade. O que vocês colocarem aqui está valendo e vai valer. Depois, se quiser ir para a justiça, muito dificilmente a situação será revertida em relação ao que está escrito. Por isso que nós dizemos que estes são contratos atípicos. Por quê? Porque eles são completamente adaptados à relação que foi criada entre proprietário e locatário. Cada um coloca ali as suas especificidades. Quando a gente fala de prazos, os prazos são mais longos. Então, nos contratos atípicos, os prazos são mais longos. A gente fala aqui contratos de 10, 15, 20 anos. Na minha trajetória profissional, eu já cheguei a firmar contratos, representando aí proprietário de imóvel atípico, de 20 anos. 20 anos com uma universidade. As multas são mais pesadas. O que a gente tem normalmente de multa em contrato atípico? A multa do sonho no contrato atípico é o restante do contrato. Ou seja, imagine que foi firmado um contrato de 15 anos. O locatário ficou ali 8 anos, cumpriu com todas as suas obrigações, tudo certinho. Mas agora ele decidiu sair. Por alguma razão, ele decidiu sair daquele espaço. Vamos imaginar que é um condomínio logístico. Pois bem, ele quer sair? Quer. Qual é o tamanho da multa? Ah, o contrato era atípico, tá? E a multa era o restante do contrato. Então ele vai pagar os próximos 7 anos de contrato. É o valor atual por 7 anos. Veja que é uma multa que é quase que impeditiva. Ela só vai se tornar uma multa em que faz sentido, talvez, o locatário pagar para reincindir antes, ali no finalzinho, penúltimo ano, último ano, talvez faça sentido. Mas aí você, proprietário, já surfou praticamente toda a atipicidade desse contrato. Fez um contrato de 15 anos, ali no ano 14 o locatário quis reincindir. Você vai receber mais um ano de contrato, porque está na multa. Um ano ele até topou pagar. Agora, ali no comecinho, você firmou o contrato atípico. No segundo ano, a multa é o restante do contrato, 15 anos, 13 anos, ele vai ter que te antecipar de locação. Você concorda que isso é muito difícil dele tomar essa decisão? Financeiramente não faz o menor sentido para ele, a não ser que seja alguma coisa do tipo, a empresa está encerrando as operações. É uma multinacional, decidiu sair do Brasil. Inclusive, um dos custos para ele tomar essa decisão era esse contrato, a empresa resolveu assumir, pagou, encerrou a operação e foi embora. Mas do contrário, simplesmente para sair daquele espaço e alugar outro, ali no começo do contrato, dificilmente ele vai fazer. Mas, Ricardo, por que uma empresa aluga por 15 anos e coloca uma multa desse tamanho, então? Parece que não faz sentido. Olha, existem ocupações que são muito customizadas. São ocupações que nós chamamos de build to suit. O imóvel foi construído para aquele perfil de locatário, para aquele locatário específico. Vou te dar um exemplo. Imagine uma operação de atacado, super famosa em um açaí, por exemplo. Aí tem um terreno muito grande, o açaí quer colocar uma loja naquele lugar. Só que ele não quer usar recurso próprio, né? Ele não quer fazer disso um CAPEX, usar recurso próprio. Ele combina com um fundo imobiliário, por exemplo. Olha, construa a minha loja aqui. Eu quero a loja deste jeito. Tem que ser exatamente assim. Esta área, a doca tem que estar ali, tantas vagas de estacionamento, pé direito com tal altura, o piso tem que aguentar tantas toneladas, nivelamento de piso, etc, etc, etc. Tem que ser desse jeitinho a loja. O fundo imobiliário fala, eu topo. Só que eu não vou fazer isso para daqui a 5 anos, você tem uma dor de barriga, resolve fechar essa loja. Vamos fazer essa loja, contrato atípico, 20 anos, a multa é o restante do contrato. Você entendeu? Normalmente, quando a gente vê esse tipo de operação, para logística, a gente vê bastante, como eu citei. Em algumas situações, a gente vê em escritório. Mais comum ainda quando o uso não é aquele escritório clássico. Então, por exemplo, um prédio de lajes corporativas, mas que vai receber uma universidade. O ponto é muito importante, as características que você tem naquela edificação específica para uma universidade também diferem do uso normal, comercial de escritório. Aí você prepara aquele espaço específico para a faculdade. A faculdade quer 20 anos, porque ela não quer correr o risco do proprietário daqui a 5 anos. A região super se valorizou, o aluguel foi embora e ele fala, agora eu não quero, eu quero alugar isso daqui para o Google, para
da Amazon para uma grande empresa nacional. O ponto é muito importante para a universidade. Então ela se defende também com um contrato de 20 anos para ela poder estar ali e exercer a atividade dela. Então veja que essa questão, ela está dos dois lados ali em o querer este contrato muito longo. Tem mais vantagem? Então olha só, se a multa é muito pesada, você concorda que isso você inibe o teu locatário de ir embora. Lá 15 anos, você tem maior previsibilidade dessa renda. Por quê? Porque ele vai ficar mais tempo ali. Essa multa, ela meio que amarra ele no imóvel. Aqui era mais leve. Você fecha com 5 anos, mas com 3, né? Como a multa não é tão pesada assim, o locatário pode ir embora. Aviso prévio. Mesmo que ele queira sair, ele topa pagar a multa. O aviso prévio aqui, ele é mais longo. Então, vamos lá. Como é que funciona o aviso prévio num contrato atípico? A gente fala aí de 12 a 18 meses. Então, olha só, a multa é super pesada e ele tem que me falar pelo menos um ano antes dele sair. Então, ele me fala, vamos imaginar que seja aqui 12 meses. Aí ele fica um ano ali, pagando aluguel, condomínio, bonitinho. Passado esse ano, chegou o momento dele me entregar a chave, aí ele vai pagar a multa que está combinada, que pode ser o restante do contrato, 50% do que falta do contrato. Lembre-se, é o que as partes combinarem. Os dois são maiores, vacinados, todo mundo... Não tinha bobo ali assinando o contrato. Se não tem bobo assinando o contrato, vale o que está ali, certo? Revisional. Tem revisional em contrato atípico? Não há. Tem renovatório em contrato atípico? Não há. Corrigir aqui, pronto. Enquanto no contrato típico, quando chega ali no 3º ano, as partes podem sentar para ajustar o contrato às condições de mercado, no contrato atípico isso não é possível. O contrato ele vai só corrigindo pelo índice de inflação que eles combinaram aqui. Combinou IPCA? É IPCA. Combinou IGP? É IGP. Ah, mas o IGP foi embora. Você sabia que o IGP era mais volátil antes de assinar, não sabia? Você não assinou? Vai cumprir o que está assinado. Não tem renovatória. As partes abrem mão de renovatória. Lembra que eu te falei da universidade? O ponto é importante. Durante os 20 anos de contrato, ela ficou ali. Terminou o contrato, passaram-se os 20 anos. Se o proprietário quiser, ele pode reaver a posse do imóvel, porque as partes abriram mão da renovatória. É óbvio que, como o contrato é atípico, muita coisa pode ser ajustada aqui. O que você pode fazer? Você fecha um contrato atípico de 20 anos. Nos 10 primeiros anos ele é atípico. A partir do 10º ele vira um típico. Aí a partir do 10º ele obedece essas regras aqui. Então lembra da universidade? Fecha 20 anos, atípico, nos 10 primeiros anos ela está sujeita a isso daqui, se sair antes a multa é super pesada, tem aviso prévio mais longo, não pode ficar reajustando aluguel à condição de mercado no meio do caminho, só pelo índice de inflação que foi combinado, não pode nem trocar esse índice de inflação, a não ser que seja combinado pelas duas partes. Se as duas partes quiserem mudar, pode. O que eu estou dizendo aqui é que uma parte, ela não consegue forçar isso, e ainda que ela for à justiça, muito provavelmente vai perder. Aí passaram-se 10 anos, chegamos no 11º ano, este contrato virou típico. Pronto, passa a valer tudo isso daqui. Aí vai ter revisional, vai ter renovatória, etc, etc, etc. Dá para fazer isso também. Lembre-se, isso daqui é um contrato super flexível. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente viu em alguns casos nos últimos anos de contratos atípicos serem questionados na esfera judicial. Então vou citar alguns casos aqui que são de conhecimento público, todo mundo pode pesquisar e vai encontrar. Lá no fundo RBVA 11, gestora Rio Bravo, locatário Santander entrou na justiça tentando descaracterizar a atipicidade do contrato, queria trocar indexador, queria acertar o aluguel para o preço da região. Por quê? Quando você vem corrigindo muito tempo por inflação, se aquela região não se desenvolve do ponto de vista imobiliário, o valor por metro quadrado dos novos contratos, aquele valor não está em linha com esse contrato que veio corrigindo por inflação. Então o que o locatário queria? Trazer para cá. Aí ele foi para a justiça. Ah, o contrato é atípico? É. Desculpa, você assinou, você sabia o que estava assinando. Vai cumprir o contrato. No fundo AIEC 11, AIEC 11, de lajes corporativas, locatária Down, no edifício Rocha Verá, na Chucre Zaidan, entrou com arbitragem. Você tira da esfera judicial e leva para uma corte arbitral, e o que a corte arbitral decidir tem efeito jurídico.
tende a ser mais rápido do que a justiça e custa bem mais caro. Então, às vezes, as partes preferem essa corte arbitral. A corte arbitral deu ganho de causa para quem? Para o fundo. O que a DAO queria fazer? A DAO queria trazer o aluguel para valor de mercado, porque ele foi sendo corrigido por IGP, pelo IGPM ao longo dos anos e descolou, ficou bem acima do valor de mercado, e queria trocar o IGP pelo IPCA, né? A gente estava ali naquele período da pandemia em que o IGPM foi lá para 30% no acumulado 12 meses, queria trocar, perdeu. Não conseguiu descaracterizar a tipicidade do contrato. Então, os contratos atípicos são uma das poucas coisas no Brasil que a gente viu ir para a justiça e não foi rasgada, a justiça não rasgou, ficou valendo o que estava no contrato atípico. Qual é melhor, qual é pior? Na minha opinião, não tem melhor e não tem pior. Caso a caso. O que vai acontecer? Olha só, você está num ativo logístico numa região secundária. A vacância nessa região é mais alta. Se o proprietário conseguiu alugar e colocou num contrato atípico, você concorda que você está mais defendido? Se a vacância dessa região está mais alta, é mais fácil que a correção do aluguel coloque este valor por metro quadrado de locação mais alto do que o valor de mercado ou mais baixo do que o valor de mercado daqui a 5 anos? Na minha leitura, é mais provável que ele fique acima de valor de mercado. Para mim tá ótimo. Eu, como proprietário, estou gostando disso. É atípico, não vai poder ser corrigido para valor de mercado. Agora, se eu estiver numa região primária, mesmo sendo logístico, eu tendo a preferir o contrato típico. Por quê? Porque esta região tem potencial de capturar um valor de aluguel, quem sabe maior, do que simplesmente corrigir por inflação daqui a 3 anos. Só que se eu amarro num contrato que ele é atípico, ele vai ficar corrigindo só por inflação. Por que a gente não vê tanto essa questão da tipicidade no shopping center? Via de regra, os bons shoppings, você vê que eles têm essa capacidade de corrigindo os contratos ao longo do tempo acima da inflação. Então o proprietário não quer abrir mão disso. Sem contar que a operação de varejo, o ponto é importante, o locatário não quer abrir mão de renovatória. Então tem aí desejo dos dois lados. Para escritório, a lógica é parecida. Então vamos pensar aqui agora em escritório, office. Vamos imaginar que você tem um prédio em Alphaville, vacância na lua. Não cai a vacância em Alphaville, só sobe. Impressionante. Aí você arrumou um locatário para o prédio. Se você conseguir um contrato atípico ali, sonho de consumo. Você amarrou esse cara no teu prédio. Vai ser difícil, inclusive, né? Você convencê-lo a assinar um contrato atípico. Por quê? Porque tem tanto prédio vazio na região que daqui a 3 anos, se ele encontrou uma oportunidade mais favorável em outro prédio, ele se muda. Paga ali uma multa relativamente pequena e se muda. Então aqui, que é uma região secundária, você tenderia a preferir os atípicos. Agora, se você está lá na Faria Lima, eu te pergunto, faz algum sentido você firmar um contrato atípico na Faria Lima? Não faz o menor sentido. Não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido. Porque a região está com a vacância pequenininha, tem um monte de empresa que até gostaria de se posicionar ali, mas não encontra o espaço no tamanho que ela quer, porque a pouca vacância que tem está pulverizada. Então você quer preservar a capacidade de, se o aluguel dessa região vai crescer e muito provavelmente vai crescer acima da inflação, eu quero, quando chegar a revisional, trazer o meu contrato para o valor de mercado. Então você tende a preferir contratos típicos nessa localização. Note que a gente encontrou exemplos onde era melhor um contrato típico e onde era melhor um contrato atípico, tanto para logística quanto para escritório. Quando você fala de renda urbana, é mais natural você também preferir o contrato atípico, porque você está falando de operações de atacadão, chamado atacarejo, você está falando de operação de uma escola, de uma universidade, onde os contratos mais longos fazem sentido para os dois lados. Mas vão existir operações, talvez menores, dentro do escopo de renda urbana, em que ter o contrato típico seja interessante. Então, tudo isso para te dizer, tem melhor? Tem pior? Não. É caso a caso. E como você descobre como está o fundo imobiliário em que você investe? Tem mais contrato típico? Tem mais contrato atípico? Como a gente descobre? Relatório gerencial. No relatório gerencial, o gestor está informando ali. Ele informa para você qual é o percentual de contrato típico e contrato atípico. Ah, Ricardo, no fundo que eu estou investindo, ele não informa.
Isso é sinal que o relatório gerencial não é tão completo quanto de outros fundos. Isso deve ser ponto de análise na hora que você vai escolher um fundo para investir. O quanto de informação o relatório gerencial te fornece. Então, abra o relatório gerencial, busque esta informação. Se não tiver claro lá, entre em contato com investidores do fundo que você investe, o famoso RI, e questione, pergunte. Agora é minha vez de perguntar. Vou pedir para você usar aí o espaço de comentários para dizer se você conhecia essas diferenças, se você já aprendeu conteúdo novo, porque isso daqui é determinante para a gente entender o que? Perenidade da renda. Por quê? Quando eu olho para um contrato típico, a gente está falando de um período aqui de 5 anos, só que aqui no ano 3 tem a revisional. Quando eu falo de um contrato atípico, eu estou falando aqui, por exemplo, de um contrato de 10 anos, em que a única coisa que está afetando esse contrato é o quê? A correção por inflação. É para cima. E se tratando de Brasil, a inflação é só para cima. Quando você pega o acumulado 12 meses, é para cima. Ou seja, onde eu tenho maior previsibilidade, onde há maior perenidade da renda, notoriamente é no atípico. Então eu vejo muitos investidores de fundos imobiliários dizerem eu prefiro o atípico, porque ele enxerga essa perenidade, e isso é uma verdade. Só que existem operações em que faz todo sentido você preferir o típico. Para quê? Para pegar isso aqui, ó, e trazer o seu aluguel para valor de mercado, seja neste momento ou seja aqui na renovatória. Porque mesmo que você não renove com esse, ele não pediu para renovar, venceu, ele saiu, você vai colocar um outro. Não será um contrato novo daqui para frente? Será um novo contrato, né? Condições de mercado. Se o aluguel na região andou mais do que a inflação, você capturou. Se ficou aqui, eu tenho maior risco imobiliário. Se a região vai bem, o aluguel cresce, eu capturo. Se a região vai mal, o aluguel fica estagnado, minha renda tende a ficar mais estagnada. Aqui, eu transformo num fluxo muito mais perene ali, corrigido pela inflação. E é dessa forma que você vai abrir o relatório gerencial, vai analisar e vai escolher os fundos que vão compor a sua carteira. Eu gosto de um mix, gosto de ter um pezinho em cada canoa. Um pouco de operações ali de atipicidade, dando mais previsibilidade para minha renda e algumas operações também ali típicas para capturar crescimento que o aluguel por metro quadrado da região pode me oferecer. Aí você vai balanceando isso de acordo com o movimento do ciclo. Se você entende que a partir de agora uma determinada região vai melhorar, então o que você faz? Se posicione mais típico nessa região. Se essa atividade tem um perfil que vai capturar menos crescimento de aluguel, vamos tentar ficar em mais contratos atípicos aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, que ele ajude você a tomar melhores decisões nas suas escolhas de fundos imobiliários. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, estou lá no Instagram, ricardo.fiz. Toda semana tem caixinha de pergunta, tem novidade para a gente poder continuar conversando sobre fundos imobiliários. Não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Toda semana tem conteúdo novo para vocês. Um grande abraço.